A todos e boa tarde a quem está online. Bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Estudos e Ponentes da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Estamos a chegar ao final de 2025, foi um ano um bocadinho atípico a nível de organização de eventos e tudo, mas tivemos esta reunião e decidimos encerrar este ano e todas as comunicações que aqui aconteceram e o que aconteceu. Vou convidar a Gisela, eu não tenho jeito, já sabes, para formalidades académicas e não vou tratar ninguém por doutor, a convidar a Gisela Monteiro que, eu diria que tu dispensas apresentações, mas acho que não. A Gisela que vem da Divisão de Gestão de Cemiterial da Câmara Municipal de Lisboa, a quem nós conhecemos há quanto tempo, Joel? Por aí há 2 anos e pico, quando nos começámos a interessar muito sobre cemitérios e sobre toda esta atividade e tivemos o prazer de conhecer alguns encantadores, que a Gisela que nos ensinou tanto e tanto sobre os cemitérios de Lisboa e que defendeu a tese de mestrado muito recentemente, na qual eu também tive o prazer de assistir, e que nos veio falar sobre a Cidade dos Mortos, não é? E uma síntese comparativa entre o que se passa na Cidade dos Vivos e o que se passa na Cidade dos Mortos. Gisela, não vou perturbar mais, portanto podes começar. Eu não posso deixar de agradecer à Tânia Casimiro e ao Carlos Boavida o convite que me fizeram para estar aqui e fazer esta apresentação. Para quem já me conhece sabe que se eu disser que este é um dos meus temas favoritos, não estou obviamente longe da verdade e para mim é um gosto muito grande poder estar aqui na Associação dos Arqueólogos Portugueses e poder mostrar um bocadinho daquilo que tem sido a minha investigação desde 2009. Apesar de facto ter defendido a tese de mestrado muito recentemente, este é um trabalho que vem a ser feito já há alguns anos, portanto a informação que está aqui também nasce de um trabalho que se vai fazendo ao longo do tempo, da informação que vai sendo recolhida. O facto é que eu decidi encontrar um intervalo muito específico para falar sobre os cemitérios de Lisboa, neste caso, e esta comparação entre a arquitetura, este paralelismo que existe entre aquilo que se está a fazer na cidade e aquilo que se estava a fazer no cemitério, mas eu não podia deixar de começar pelo início. E o início é os enterramentos como nós tínhamos na cidade de Lisboa, se nos centrarmos agora geograficamente aqui, ainda que no fundo estes cemitérios, até os nossos cemitérios, sirvam de um ponto de vista de arquitetónico e de estilos, sirvam muito quase como tubo de ensaio para aquilo que se ia fazer nos cemitérios do resto do país. Temos até jazigos que são copiados e nos processos dos outros cemitérios existem fotografias dos nossos jazigos. A verdade é que até 1833, na cidade de Lisboa, os mortos eram enterrados no interior das igrejas, nos seus adros e, obviamente, também hospitais, etc. Mas aqui, aquilo que nos interessa e o foco principal é o interior das igrejas. Entretanto, o que é que acontece? Em 1833, por volta de março, abril, começam a surgir notícias muito específicas a localizar aquilo que eles diziam que era uma moléstia porque ainda não sabiam o que é que se estava a passar, mas havia muita gente a morrer e doente na zona do Seixal em relação àquilo que depois viria a saber que era cólera. Estávamos numa fase, como eu costumo dizer, que Jon Snow ainda não existia, portanto ainda não tinha, já existia, mas ainda não tinha descoberto como é que se propagava a cólera, portanto eles ainda não sabiam como é que a doença podia ou não chegar às outras pessoas. E nesta altura havia a teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas dizia que se nós sentíssemos os cheiros, para simplificar, de um cadáver em decomposição, nós podíamos apanhar as mesmas doenças daquele cadáver ou daquela pessoa doente. E, portanto, aquilo que era preciso fazer era fazer com que a missa ao domingo fosse segura, não é? Para dizer isto de uma forma assim um bocadinho mais leve. A ideia é que as igrejas onde estavam a ser feitas os enterramentos deixassem-se de ter esse peso. E, portanto, a decisão que foi tomada, e eu apresento aqui a referência a um ofício que foi enviado a 23 de abril de 1833, em que há uma limitação dos enterramentos. Portanto, a primeira coisa a fazer é dizer onde é que se vai enterrar estas pessoas. E os 2 cemitérios que são referidos, um deles já não existe, era um cemitério em Campo de Ourique também, mas era conhecido como o cemitério dos soldados, portanto era um outro espaço que não o cemitério que nós temos agora, não o cemitério dos prazeres, e tínhamos o cemitério que eles falam no Alto de Pedro Teixeira, que na verdade é o cemitério da Ajuda e que já tinha sido construído ainda no século
ainda no século XVIII, no final do século XVIII, pela família real, neste caso por Dona Maria, para dar local de sepultamento aos pobres da freguesia da Ajuda e também aos empregados do palácio. Portanto, a partir do momento em que há a decisão de que já não se enterram os doentes, entretanto a cólera passa para o outro lado do rio, portanto passa para a zona de Alcântara e começa a expandir-se pela cidade, era preciso encontrar um sítio para enterrar os mortos. E a decisão é, vamos aproveitar dois terrenos que já tinham sido selecionados por Pinamanique no final do século XVIII, mas que não tinham ido por diante, portanto há já uma decisão prévia, era uma quinta, portanto isto eram terrenos particulares, uma quinta no alto da Penha de França, a Quinta de São João, e uma zona também com quintas, mas uma zona em torno de uma ermida na zona dos Prazeres, que neste caso era uma ermida à Nossa Senhora dos Prazeres. Essa ermida ainda existiu durante muito tempo dentro do cemitério, eu penso que seria uma ermida do século XVI, pelo menos há referências a que seria por aí, mas era toda em madeira, portanto acabou por ser substituída. E no início aquilo que se fazia era isto, portanto em 1833 criam-se valas comuns, começam os enterramentos a serem feitos nessas valas comuns, que hoje em dia já não sabemos exatamente onde é que elas se localizavam, e depois as pessoas começam a querer ter o seu próprio enterramento. Portanto, em 1833 há este primeiro movimento, percebe-se que era um bom movimento, não houve, como estávamos num período de peste, cólera, havia uma doença, fez com que as pessoas não tivessem uma resistência a estes novos espaços de enterramento e, portanto, isso permitiu que depois se percebesse, e 2 anos depois o Rodrigo da Fonseca Magalhães passa uma lei e vai ser a primeira tentativa de impedir os enterramentos dentro das igrejas e estabelecimento de cemitérios. Cá, isso não foi um problema, portanto esta lei no fundo até vem legalizar aquilo que já existia. Os terrenos são expropriados e as pessoas, as famílias principalmente mais ricas, começam a perceber que se elas próprias já não podem ser enterradas nas capelas familiares onde eram anteriormente, tinham que criar agora um novo espaço de sepultamento familiar e portanto começam a pedir à Câmara Municipal, que nesta altura já era responsável pelos cemitérios de Lisboa, que cedesse, que fizesse a concessão de terrenos para a construção de jazigos. E essas concessões nós não sabíamos ainda muito bem como fazer. Portanto, a primeira coisa que se fez foi pedir, em 1838, está nas atas da Câmara Municipal, há um pedido dos regulamentos e das plantas do cemitério de Père-Lachaise. Portanto, quando nós dizemos que o cemitério de Père-Lachaise o cemitério dos Prazeres é inspirado no cemitério de Père-Lachaise, é um facto. É claro que, entretanto, quando nós hoje em dia podemos ver um cemitério, nós vamos ver, e foi basicamente este tipo de imagens que despertou esta minha preocupação e esta pergunta de tentar encontrar as semelhanças entre a cidade e entre o cemitério. E o facto é que quando nós estamos, e neste caso estamos a ver o cemitério do Alto São João, através de um drone, não é? Benditos drones, nós conseguimos ver que temos na mesma, nós vamos ter terrenos mais ajardinados, vamos ter pequenas rotundas, vamos ter prédios, que neste caso são jazigos um bocadinho maiores, como este aqui, vamos ter outros mais pequeninos, vamos ter umas zonas que claramente parecem espaços interiores, portanto vamos tentar encontrar aqui as semelhanças com o cemitério. E de facto, quando nós vamos olhar para a forma como o cemitério cresce, nós vamos encontrar aqui alguns elementos muito interessantes. Neste gráfico podem ver o número de jazigos que foi concessionado por ano, portanto, a partir de 1839 eles começam a construir jazigos nos 2 cemitérios principais de Lisboa, Cemitério de Prazeres e Cemitério do Alto São João, que são estas 2 linhas que estão aqui, a linha laranja e a linha azul, e, portanto, o número de jazigos que vai sendo concessionado por ano vai variando. Vamos poder ver, por exemplo, que durante o século XIX tem muito mais procura o Cemitério dos Prazeres e quando chegamos aqui ao século XX há uma inversão e é o cemitério do Alto São João que vai ter maior procura. Isto, por exemplo, também tem a ver com aquilo que se costuma dizer que um é mais republicano e o outro é mais aristocrático. Portanto, não é por acaso. Mas o meu primeiro trabalho para conseguir de facto perceber qual é o impacto da cidade ou qual é o impacto de, por exemplo, regulamentos e decisões mais administrativas é ler
e estudar os regulamentos, que foi a primeira coisa que eu fiz. Portanto, eu fui à procura de todos os regulamentos que já foram publicados para os cemitérios de Lisboa e fui procurar as principais regras e as principais decisões que impactaram os cemitérios de Lisboa. Parei em 1940, há um regulamento em 85, mas eu paro em 1980 ou de 40, porque em 1945 há uma pausa nas concessões, portanto havia um problema de espaço e neste ano não houve nenhuma concessão no cemitério. É a primeira vez que há um ano em que não se constrói nada e, portanto, eu defini como o meu espaço de análise aquilo que está delimitado por estas duas barras vermelhas de 39, que são as primeiras construções, portanto, os primeiros números que vocês virem no cemitério e nos jazigos são de 39 até 45. De facto, o que acontece é que depois eu fui isolar em cada um dos regulamentos quais os fatores mais importantes de um ponto de vista das construções. Eu vou ver que em 59 vai haver a obrigatoriedade de entrega dos desenhos, que já existia desde 45, mas em regulamento é de 59, e há muita preocupação com o plantio e com a rega do cemitério, e isto está alinhado com aquilo que se estava a fazer, por exemplo, com o passeio do Jardim da Estrela. O passeio da Estrela estava a ser feito mais ou menos na mesma altura. A seguir, em 76, vamos ter pela primeira vez a referência a jazigos de capela. Até aí era muito rara a construção de jazigos de capela e vai pela primeira vez definir-se uma dimensão mínima, e essa dimensão mínima tem a ver com a cristalização também do espaço interior do jazigo. Portanto, a partir daqui já não era preciso inventar muito, já havia uma definição que estava feita e é por isso que aparece este 2,30. Estes 2,30 m é de frente a fundo, ou seja, é o comprimento do caixão. No fundo, com esta delimitação de espaço, nós estamos a dizer como é que o jazigo deve ser organizado por dentro. As fachadas primeiro são curtas, são de 1 metro, e depois vamos ter preocupações com a ornamentação das múltiplas fachadas. Há aqui uma preocupação efetiva com o património, quando começamos no início do século XX. Vamos aumentar o tamanho da fachada, mas não vamos mexer na profundidade, e o mesmo 1940, quando ainda por cima vamos passar a obrigar que os jazigos sejam assinados por arquitetos. Portanto, começamos pelo mais básico. Em 1840 é obrigatório definir a planta dos cemitérios, morá-los e colocar-lhes portões. Portanto, isto era o básico e é uma coisa que tinha que sempre que ser feita. A seguir começam a aparecer as preocupações com, ok, o que é que a gente vai construir? É porque isto era tudo uma novidade. Ter um cemitério era uma coisa nova. O que é que se construía como jazigo? Como é que se fazia um jazigo? O que é que isso significava? Curiosamente, encontramos em agosto de 34, portanto, nos primeiros tempos em que se começa a pensar que os cemitérios vão ser definitivos, encontramos um anúncio fantástico que pede a alguém que esteja em Paris que mande um catálogo para cá. E com as maravilhas da internet e das bibliotecas digitalizadas, eu consegui encontrar esse catálogo na Gálica. E ao analisar este catálogo com cuidado, vou encontrar este tipo de páginas. Portanto, aquilo que eles tinham eram estas pranchas enormes com imensos jazigos colocados uns em cima dos outros. Estamos a falar de um catálogo de desenhos, neste caso feitos pelo pintor italiano Ferdinando Quaglia, do cemitério do Père Lachaise. Ele foi passear para o cemitério de Père Lachaise existia desde 1804, e ele aquilo que vai fazer é reproduzir os que acha mais interessantes. E nesta página eu encontrei um que me parecia bastante familiar. E, portanto, eu fui à procura dele. E quando vou à procura dele, encontrei duas réplicas praticamente iguais no Cemitério dos Prazeres. E estas réplicas deste jazigo, para quem o conhece ao vivo, ele é altíssimo. Portanto, estamos a falar de um jazigo muito alto e de um jazigo que tem... há qualquer coisa de desconfortável quando olhamos para ele. Parece que há ali qualquer coisa que não está muito bem. E o facto é que, quando nós vamos olhar com mais atenção, como ele é um jazigo muito alto, ele implica ter uma espessura, portanto, a profundidade de frente a fundo tem que ser muito larga, portanto, é uma coisa um bocadinho quase desconfortável. E eu achei que havia aqui qualquer coisa errada e, portanto, pedi ajuda a um amigo que é guia no cemitério de Père Lachaise para ele me encontrar o original. E quando ele me mandou o original, tudo parecia fazer sentido, porque, na verdade... O original, que estava desenhado de uma forma, como vocês podem ver neste primeiro, que não tem profundidade, portanto eu não consigo perceber que ele não é uma estela, mas sim um baldaquino.
E, portanto, a partir do momento em que eu percebo que ele é constituído por uma cobertura, por colunas, de repente eu percebo o problema que os portugueses estavam a ter para o reproduzirem. Portanto, não há dúvida que este catálogo chegou cá e foi utilizado. A primeira fase de construção, de ampliação do Cemitério dos Prazeres é um terreno que foi simpaticamente cedido em 1845, portanto o cemitério até estava ainda bastante desocupado e foi simpaticamente cedido pelo Duque de Palmela. E o Duque de Palmela faz esta cedência de terreno com um pedido. Ele, portanto, iria ceder esta tira de terreno para se poder expandir o cemitério, mas ficava com um bocadinho para si. E nesse bocadinho que ficava para si, ele construiu, esse bocadinho era um terço, já agora, da parte que ele foi, do terreno que ele cedeu. E nesse terço ele construiu aquilo que de facto é o maior jazigo privado, ou é considerado o maior jazigo privado da Europa, com uma capacidade para 200 corpos, que é o jazigo da família Palmela. É uma pirâmide com um pórtico neoclássico. A pirâmide está truncada, não está completa, não tem a pedra Ben-Ben. No topo o que tem é uma figura da fé com um conjunto de elementos específicos. Mas o meu estudo também daquilo que já era a vida do Duque de Palmela, na altura fez-me intuir que tinha a ver com uma pirâmide italiana que existe em Roma, que é a pirâmide de Caius Sestius. A pirâmide de Caius Sestius, eu estive no cemitério protestante, agora chama-se não católico, de Roma, e quando lá estive eu senti que aquela pirâmide me parecia familiar. Ao estudar a vida do Duque de Palmela, percebemos que ele esteve em Roma com o pai morre em Roma, é enterrado na igreja de Santo António dos Portugueses, porque era católico, obviamente, mas durante esse período a seguir, até ser substituído, é o filho, muito jovem, que vai substituir o pai nas suas funções enquanto embaixador, simplifiquemos, embaixador de Portugal em Roma. E durante esse período, por exemplo, houve várias pessoas que morreram e que foram enterradas aqui e que muito provavelmente ele terá ido ao funeral. Uma delas era o filho do embaixador da Prússia, portanto que não podia ser enterrado num cemitério católico, ou seja, dentro da igreja, e teve que ser enterrado aqui. Portanto, eu até já estava com a intuição que era por aqui e a explicar que achava que havia. Também é bom ver que Sinati, que é o arquiteto da pirâmide do Duque de Palmela, é um arquiteto italiano, portanto naturalmente conhecia, quer dizer, as vedutas da pirâmide de Caius Sestius eram muito, muito populares no final do século XVIII e início do século XIX, mas o facto é que quando eu decidi fazer as contas, eu percebi que há uma proporção entre as duas pirâmides. A nossa pirâmide do Duque de Palmela é 2,5 vezes mais pequena do que a pirâmide, portanto, quando vamos fazer a razão entre as várias medidas, imaginando a pirâmide completa, obviamente, tem que se dar continuidade às linhas, mas imaginando a pirâmide completa eu vou obter uma proporcionalidade aproximadamente de 2,5 das duas medidas, portanto, de facto, sem dúvida que há aqui uma influência, e esta influência vai ser também vista com outras pirâmides e outros obeliscos que vão surgir nos cemitérios de Lisboa. Uma das ferramentas, como eu mostrei há pouco, os jazigos de capela, aqueles que nós estamos mais habituados, surgem no regulamento de 76. Mas para surgir, aquilo que eu também percebi com o estudo é que aquilo que surge no regulamento surge de qualquer coisa que aconteceu antes e, portanto, nós conseguimos perceber que nos anos 50, 60, na década de 1850, 1860, começa esta preocupação com os jazigos de capela, mas não havia um modelo. Portanto, começamos a fazer jazigos que permitam enterramentos fora da terra, sem ser na cripta, e é isso que vamos encontrar aqui. E o que me ocorreu na altura foi procurar as plantas do Flip Folk e procurar as nossas atuais e andar a cruzar as duas e encontrar aquilo que em 58 já estava construído e sinalizado nas plantas do Flip Folk. Aqui era a tal ermida, já agora nesta ponta era a ermida que em 58 ainda existia, a capela do Cemitério dos Prazeres é do final da década de 60. E portanto aquilo que nós vamos encontrar são jazigos muito diferentes daqueles que nós vemos agora, alguns mais parecidos, outros não, mas quando estamos com a 3D conseguimos perceber essas diferenças. E um dos mais antigos, este é de 57, é o jazigo dos Duques de Saldanha. O Duque de Saldanha faleceu-lhe a primeira esposa em 1855
e ele decidiu fazer um jazigo. E o jazigo que ele decidiu fazer, obviamente, sendo o Duque de Saldanha, tinha que ser qualquer coisa em grande. E, portanto, ele decidiu que mais do que mandar fazer aos canteiros de Lisboa, ele iria mandar fazer em Paris, obviamente. E, portanto, mandou fazer um canteiro que tinha uma loja ao lado de Père Lachaise. E manda fazer, obviamente, nota-se muita diferença. A maioria dos jazigos que nós temos, uma grande percentagem são em liós branco ou liós colorido, liós rosa, amarelo, mas maioritariamente liós branco. E aqui nós vamos ter um mármore branco muito luminoso, portanto a pedra percebe-se que é diferente, mas isso para ele não era suficiente, ele queria garantir que toda a gente sabia que aquele jazigo era um jazigo especial. E por isso há uma gravação com o nome do canteiro e, ao contrário daquilo que normalmente é habitual, que é ter o nome da rua, o número da porta, era uma forma, estas epígrafes eram uma forma de publicidade de muito sucesso. Aquilo que nós vamos encontrar é uma referência que diz que ele era canteiro, mas era ao pé de Père Lachaise, que é para o caso das pessoas não saberem bem o nome da rua, assim toda a gente sabe o que é. Este jazigo foi trazido em peças de Paris para Lisboa, foi montado no Cemitério dos Prazeres e tem várias diferenças muito interessantes face àquilo que são os nossos. E a primeira e a mais importante é que não tem prateleiras cá fora, não existem prateleiras no topo do jazigo, só existem na capela, só existem prateleiras na cripta. Porquê? Porque os franceses não enterram e não têm caixões à vista, é tudo no subterrâneo e nós não. É uma diferença cultural bastante interessante. De qualquer forma, eu diria que muito provavelmente nós temos 15.500 jazigos, cerca de 15.500 jazigos nos 7 cemitérios públicos de Lisboa. Eu ainda não consegui, como imaginam, fazer o levantamento deles todos, mas até agora, de todos aqueles que eu já fiz e que têm epígrafes, a epígrafe mais antiga é esta. Portanto, eu avançaria provavelmente com uma teoria que tem que ser confirmada, obviamente, mas a probabilidade é grande que tenha sido aqui o canteiro de Père Lachaise a dar a dica de como é que se podia fazer esta publicidade, esta assinatura nos jazigos. E claro, este jazigo neogótico, que é um dos tipos mais habituais nos cemitérios de Lisboa, tem sempre aqueles que são o primeiro. Este até também foi desenhado por um autor francês, mas foi feito cá por um canteiro português. E depois começa a surgir um problema, que é o metro quadrado no cemitério é muito caro. E, portanto, ainda que os primeiros possam fazer algumas variações, mas copiem o mais fielmente possível, depois é preciso criar umas versões um bocadinho mais uniformes e um bocadinho mais contidas de um ponto de vista da dimensão para que eles possam ser replicados. Portanto, no fundo, quase uma normalização destes jazigos. E, portanto, nós vamos encontrar exatamente o mesmo jazigo replicado várias vezes, mas neste caso muito mais estreito, portanto a frente, a fachada é muito mais curta e vamos encontrar estas variações. Depois surge então neste estilo neogótico esta versão muito mais normalizada e é aquela que vai ser repetida nos nossos cemitérios, mas este é um estilo que é tão prevalente que nós vamos encontrá-lo mesmo nos anos 40, numa altura em que os jazigos já tinham outro tipo de regras e que a maioria deles são modernistas, com linhas direitas, muito pouca ornamentação, mas mesmo assim vamos encontrar este estilo neogótico. O que é que se estava a fazer na cidade ao mesmo tempo? Nesta altura, aquilo que se estava a fazer na cidade eram construções que tinham linhas neoclássicas. Estamos a falar do Teatro da Ana Maria, estamos a falar da reconstrução do Conselho, dos Passos de Conselho que tinha sofrido um incêndio e vai ser estes pórticos neoclássicos que nós vamos encontrar nas primeiras versões dos jazigos. Nós vamos encontrar num início mesmo com as colunas, portanto há aqui um assumir do estilo o mais próximo possível, mas depois, enfim, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar normalizar, simplificar e reduzir os custos. E mesmo as colunas, no fundo, vão se transformar em almofadões e vamos ter os jazigos, este que é o estilo daquilo que eu tenho percebido e dos números que vou levantando, é de facto aquele que é o mais prevalente nos cemitérios de Lisboa. É este neoclássico muito simplificado que permite ter os epitáfios registados nos próprios almofadões, permite ter um conjunto de simbologia também no jazigo e, portanto, ao mesmo tempo que dá espaço para um nível de ornamentação interessante, também acaba por ser uma solução bastante mais em conta.
Mais uma vez, na cidade o que é que se está a fazer? Temos Ressane Garcia a cortar as avenidas novas, temos uma ortogonalidade que vai ser muito visível naquilo que são estas novas vias que estão a ser cortadas na cidade e ao mesmo tempo o mesmo gabinete está a cortar a nova zona do cemitério. Portanto, nós quando vimos aquela planta inicial era esta zona aqui, é a primeira zona, a seguir temos esta faixa de terreno que é adicionada pela oferta do Duque de Palmela e agora nesta nova fase aquilo que nós vamos encontrar é esta ortogonalidade igual à ortogonalidade que nós temos nas ruas de Lisboa. Mais uma vez, o que é que se está a fazer? Depois de termos já colocado com sucesso no Castelo de São Jorge a calçada portuguesa, vamos colocá-la no Rossio e quando damos conta, ao mesmo tempo estamos a colocar em muito mais avenidas e ruas em Lisboa e estamos a colocá-la também nos cemitérios. No caso do Cemitério da Ajuda, no Arquivo Municipal foi possível localizar não só o desenho da entrada do cemitério, daquilo que estava planeado e que foi executado, ainda é o que lá está, mas também o orçamento, que é uma coisa fantástica. E quando estava a preparar esta apresentação, porque os cemitérios são, eu não vou dizer que são infinitos, mas quase, há sempre coisas novas. Ao cruzar as fotografias percebi que parte daquela moldura, já agora, esta calçada que nós estamos a ver na fotografia do Rossio, foi toda levantada há 100 anos atrás, por volta dos anos 20, ficou só umas coisinhas minúsculas e depois foi reposta mais tarde. E quando repuseram, não repuseram esta moldura. E esta moldura vamos encontrar elementos na calçada da Ajuda que são praticamente iguais, portanto estávamos de facto a fazer as mesmas coisas que se estavam a fazer na cidade. E também de um ponto de vista já no final mais do século XIX, aquilo que nós vamos encontrar é este período historicista, nós vamos encontrar, por exemplo, em 1892 é inaugurada a Praça de Touros Monumental do Campo Pequeno, e que é um estilo, obviamente, neomorisco. E o que é que nós pensamos? Bom, mas o neomorisco também passou a fazer parte da ornamentação dos cemitérios. Na verdade, sim, nós conseguimos encontrar pequenos elementos. Interessantemente, eu acho que eles até tentavam, no fundo, criar formas em cruz ou criar para cristianizar estes estilos, mas aqui também vamos encontrar na porta com uma cor diferente estes elementos, mas eles estavam cá e estavam presentes. Ali não se vê muito bem, mas do lado de dentro das janelas nós conseguimos ver que os vãos foram cortados com as mesmas abóbodas em cebola, como se costuma dizer, muito ao estilo bizantino, e estes elementos são de facto muito importantes. Ao mesmo tempo, nós vamos ter outro tipo de estilos, vamos ter a penitenciária de Lisboa que se estava a fazer com este estilo acastelado, não é? E que também estão presentes que já não estão, ainda sobrava um bocadinho do portão, mas que agora estas novas obras na Gulbenkian, a casa do Eugênio de Almeida, tinha construída pelo mesmo Sinati que fez a pirâmide dos Palmela, tinha estes elementos acastelados que nós vamos encontrar neste caso no túmulo dos Folk. Aqui também há uma questão da profissão, também está marcada aqui. Estas no fundo é a marca da arma de engenharia, mas ao mesmo tempo também são estes elementos acastelados e neomedievais que nós vamos encontrar no cemitério. Estamos sempre a falar de ornamentos, não é? Nós não estamos a falar do interior. O interior ficou cristalizado, como eu referi, naquelas dimensões em 76. Aquilo que nós vamos encontrar são linguagens ornamentais e são essas as influências. E é claro que vamos ter também o neo-manuelino. Portanto, quando o mesmo Sinati, que começa as obras na Casa Pia a pedido do Eugênio de Almeida, de quem acabámos de falar, a seguir ele é contratado para fazer o túmulo do Eugênio de Almeida que está no cemitério do Alto São João. E aqui ele vai fazer uma coisa que eu acho fascinante, que é, portanto, ele vai ter na mesma, tal como no túmulo do Duque de Palmela, ele vai ter um cubo, que é, no caso do túmulo de Palmela, é uma cripta, é subterrâneo, aqui está acima da terra, mas vai ter um cubo encimado por uma pirâmide, que também neste caso, está completa, mas interrompida. E aquilo que nós vamos encontrar nesta linguagem é uma linguagem neomanuelina, mas é um neomanuelino especial, que eu vou chamá-lo de neomanuelino funerário, por um motivo muito simples.
é que o que ele faz é, todos os elementos vegetalistas, ele vai usar papoilas, e portanto eu vou ter as cápsulas das papoilas em todos os elementos que eu poderia encontrar a canto, eu poderia encontrar outro tipo de coisas, se fosse cá fora, mas no cemitério vão ser as papoilas nos sítios mais inesperados que eu vou encontrar e sob todos os aspectos, portanto eu vou observá-la de diversas formas. Este estilo neomanuelino vai depois ter várias encarnações ao longo do tempo, incluindo já, como podemos ver nesta versão aqui mais à direita, incluindo já no meados do século XX, portanto vai atravessar as várias épocas. E uma das coisas que estava a ser feita para além das obras do convento, neste caso do convento do Mosteiro dos Jerónimos, é de facto a estação de comboios do Rossio. E se nós nos concentrarmos só nesta faixa central e olharmos com atenção para esta silhueta, nós vamos depois conseguir encontrar outras réplicas, primeiro mais trabalhadas e depois com o passar dos anos mais simples, mais uma vez esta redução do ornamento, mas nós vamos encontrar exatamente as mesmas silhuetas replicadas uma vez e outra no cemitério, portanto há de facto aqui uma influência. Não podia falar dos jazigos neomanuelinos sem falar deste jazigo, é o jazigo dos benfeitores, dos beneméritos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foi desenhada por Adães Bermudes no início do século XX, e há aqui uma preocupação efetiva de aproximar daquilo que era o manuelino. Portanto, há mesmo uma decisão, há uma regra que diz que o que eles queriam era poder replicar a arquitetura que estava em voga em Portugal no momento em que a Misericórdia foi criada. Entretanto, chega a arte nova e hoje em dia diz-se muitas vezes que em Portugal não há arte nova, que principalmente em Lisboa temos muito pouca arte nova. Infelizmente, daquilo que eu tenho visto, muita dela foi demolida, foi retirada, porque mais do que fazer um edifício arte nova, como nós vemos nas outras capitais, os arquitetos que o faziam e faziam todo um prédio, aqui o que nós tínhamos muitas vezes era a aplicação de elementos arte novizantes em fachadas de edifícios que podiam até ser pombalinos. E, portanto, aquilo que eu estava à procura de encontrar no cemitério, eu achei que não ia encontrar quase nada. Encontrei alguns jazigos que têm os tais elementos vegetalistas, as curvas, as mulheres, vamos encontrar alguns destes elementos, e eu pensei, pronto, encontro 2 ou 3, é o que temos. E depois comecei a observar com mais atenção, e a observar a parte de fora do cemitério, portanto aquilo que está nas cidades, e a tentar observar se encontrava réplicas. Esta é uma das casas mais conhecidas. Estas pedras das bandeiras das portas foram feitas pelo Corrodi, que estava em Leiria, e foram enviadas para lá, e mesmo naquilo que era o que estava para lá, para Aveiro, esta casa é de Aveiro, e mesmo na altura eles já tinham designado como arte nova. E se vocês virem então estas bandeiras das portas e das janelas, vamos encontrar exatamente as mesmas gravações na pedra. Claro, depois vamos sempre exagerar um bocadinho mais, mas vamos encontrar o mesmo tipo de elementos no cemitério. Se era aquilo que nós podemos estar à espera quando falamos de arte nova, não, mas é aquilo que de facto que existia. E depois, claro que vamos ter variações, a partir do momento em que estamos à procura de alguma coisa, em 15.500 jazigos vamos de certeza encontrar. E a questão das portas, a forma como é utilizada a fachada, e por exemplo, para quem conhece na Avenida da Liberdade o edifício do Norte Júnior, onde está a Prada, neste momento eu penso que é o 216, 214, vamos encontrar o elemento que se vai repetindo nas todas as portas e janelas, portanto nos vãos, é mais ou menos este elemento que nós temos aqui. E isso também é interessante, portanto há aqui de facto uma influência. E se nós pensarmos nisto como os elementos arte-novizantes, vamos encontrar um conjunto muito interessante, principalmente nos ferros, e este para mim foi uma descoberta quase acidental e que eu acho maravilhosa. E de facto vai ao nível até de proteger os vitrais, que também vão ser um elemento que pela cor, pelos padrões, e neste caso em específico, se nós olharmos com atenção em termos daquilo que são as molduras dos próprios vitrais. Nós vamos ter primeiro, todos estes vitrais que estão a ver são de Ricardo León,
um dos nossos melhores vitralistas, e que fez a recuperação, por exemplo, da sala do capítulo no Mosteiro da Batalha, dos vitrais, e de facto aquilo que eu vou ter muito interessante aqui é esta entrada da cor nos cemitérios, esta entrada da cor nos jazigos. E, claro, isso também se traduz nos azulejos. Tal como cá fora eu utilizava a azulejaria para colocar os tais elementos arte-novisantes, também no cemitério eu vou ter isso. E vou ter, por exemplo, aqui no jazigo do Cândido Rodrigues, o que representa um milagre da Nazaré. Depois, se nós formos estudar a pessoa, percebemos, por exemplo, que ele tinha barcos na Nazaré, aliás, foi nos barcos dele que a família real partiu para o exílio, para a Dona Amélia, portanto há aqui uma série de elementos interessantes, e muito recentemente cruzei-me com... enviaram-me um paper com um desenho, e quando eu me apercebi do arquiteto António do Couto, ele estava a fazer um desenho que, não sendo este, era para este jazigo, e portanto muito provavelmente este jazigo foi desenhado por António do Couto. Os desenhos não estão assinados e é uma dificuldade. E claro, também o lettering. Portanto, se nós começarmos a olhar com atenção para a forma como ele estava a gravar os epitáfios e até a gravar o nome dos construtores, nós vamos encontrar o mesmo tipo de preocupações que estavam, por exemplo, na ilustração portuguesa dos primeiros anos do século XX. Portanto, há ali uma ligação muito clara entre aquilo que se estava a fazer, até de um ponto de vista de design. Não podemos deixar de ignorar aquilo que é a casa portuguesa. Portanto, em paralelo a estes elementos com esta influência da arte nova, estávamos também a ter um surgimento daquilo que é a casa portuguesa no interior dos cemitérios. E no caso específico dos cemitérios de Lisboa, entre o ano de 1909 e o ano de 1930, quase já 40, aquilo que nós vamos encontrar são a construção de 63 jazigos casa portuguesa, maioritariamente nos Prazeres e no Alto São João. Nós consideramos um jazigo casa portuguesa aquele que tem talha. A talha pode ser em barro ou pode ser em pedra, já vamos falar sobre isso, mas este é um caso típico, é um exemplo daquilo que será a casa portuguesa, e aquilo que nós vamos encontrar, de facto, como eu estava a referir, é a talha, mas também os alpendres, a porta com postigo, as janelas de cunhal com talha. Vamos ter os azulejos portugueses, portanto os painéis de azulejos sempre com um santo na frente. Vamos ter os lampiões, portanto nós quase que estamos a enumerar os elementos da canção da Amália nos anos 50, mas de facto tudo isto antecede essa fase, as floreiras também, e todos estes elementos de facto vão existir, alguns com maior... Vão aparecer de forma mais comum, outros menos. Por exemplo, o alpendre vai existir sempre. E quando nós estávamos a falar de talha há pouco, de facto nós vamos ter talha real, talha em barro, e vamos ter talha simulada. E é aqui principalmente que se percebe que há uma intenção estética clara. Era muito mais caro comprar um jazigo em que a pedra da cobertura fosse talhada em formato de talha do que a pedra da cobertura fosse lisa. Portanto, há de facto aqui uma intenção da aproximação do estilo. E eu vou ver isso também na questão do alpendre. O alpendre podia ser um alpendre real, avançado, com colunas, suportada nas colunas, ou podia ser só um pequeno apontamento sobre a porta, mas a presença do alpendre era crítica. E um dos motivos que faz com que o alpendre fosse tão importante tem a ver, por exemplo, com aquilo que é o que nos diz o Raulino sobre o alpendre. O Raulino vê o alpendre como uma forma de proteção, é uma forma também de assegurar, por exemplo, que a casa não tem grandes... que se consegue arrefecer a casa. Era muito importante para as casas portuguesas serem adaptadas ao clima e adaptadas à região onde estavam. Esta era uma das principais preocupações dele. E a presença do alpendre era aquilo que permitia que as pessoas não apanhassem chuva quando estão a entrar ou sair de casa, e era aquilo que permitia, com a sombra, manter uma temperatura mais agradável dentro de casa. Portanto, há aqui, de facto, uma presença muito importante. Aquilo que esta análise também permitiu perceber destas 63 jazigos é que vamos ter dois estilos diferentes. Vamos ter um estilo habitacional, em que há uma semelhança principalmente com a casa da vida, com a casa em que se vive,
quer dizer, se repararmos neste caso, por exemplo, até temos aqui a simulação de um primeiro andar que não existe, está bem? Isto são prateleiras, portanto não há aqui nenhum primeiro andar, e depois vamos ter aqui a aproximação daquilo que são ermidas, alguns dos quais os sinos até são em pedra, portanto nem nunca poderiam tocar. Mas de facto há aqui estes dois estilos que neste caso tenho um catavento, no outro tenho um relógio de sol, portanto vou ter as várias variáveis. Por último, aquilo que eu me apercebi da primeira vez que estudei isto, em 2018, é que existem referências aos santos de devoção. Portanto, às vezes o santo é o Santo António, o que em Lisboa me parece bastante comum, ou São José, são dois santos que aparecem muitas vezes, mas depois aparecem santos um bocadinho menos comuns, como é o caso aqui do São Carlos Borromeu, que nem sequer é um santo que seja muito referido em Portugal, mas qualquer surpresa que pudesse haver desaparece quando nós percebemos que o jazigo é dedicado a um Carlos Diogo. A seguir vamos entrar com a Arte Déco. E a Arte Déco vai fazer sentir-se nos cemitérios de Lisboa de forma muito clara e vai fazer-se sentir através vai-se fazer sentir sem dúvida nenhuma através da altura. Eu vou ter jazigos muito mais altos, alguns deles não verdadeiramente mais altos, mas já vos vou mostrar, e depois vou procurar estes volumes, estas linhas geométricas, esta tentativa de elevação, e é isso também que eu vou ver em alguns dos jazigos. Portanto, eu vou encontrar jazigos que parecem quase arranha-céus e vou encontrar jazigos que têm mais do que uma cor na fachada. E eu só me apercebi desta mais do que uma cor na fachada quando, ao analisar a documentação posterior dos anos 40, eu encontro uma regra que diz que é proibido ter fachadas com mais do que uma cor. E eu pensei, proibido ter mais do que uma cor, mas quem é que está a fazer mais do que uma cor? E portanto voltei atrás e andei à procura dos jazigos dos anos 30 que tivessem mais do que uma cor. O que acontece é que o liós, quando está sujo, parece todo igual, fica todo cinzento, mas nós temos fachadas belíssimas, com as várias cores. Uma das formas de os fazer elevar era colocar uma platibanda, e essa platibanda às vezes estava muito acima. Esta conseguimos fotografar a partir do tardós do jazigo e portanto conseguimos ver que neste caso temos uma tentativa de simular placa. Portanto nós temos um jazigo de duas águas, é aquilo que faz sentido, a água chove e escorre, e portanto é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo nós queremos ter um jazigo com ar muito mais moderno, e portanto eu não quero cá duas águas, quero simular a placa até com as linhas de que eu reposia, e aquilo que eu vou fazer é ter uma placa que me simula essa placa direita. Portanto vou ter as platibandas. Neste caso específico é um dos meus favoritos. Eu vou ter estes elementos em ressalto de liós amarelo, vou ter elementos geométricos na zona da porta, portanto vou ter uma série de elementos claramente que me apontam para a arte nova, e vou ter um retrato pintado por Álvaro Pedro Gomes, que era um dos pintores da fábrica de louças de Sacavém, e que fazia estes retratos. Isto não é fotografia, é pintado e depois era cozido nos fornos da fábrica, mas não é fabricado pela fábrica de louças de Sacavém. E de facto estes jazigos multicolor, estes jazigos com elementos geométricos em ressalto, são um dos elementos mais comuns naquilo que é a arte déco dentro do cemitério. E já na fase final, já estamos nos anos 40, já estamos quase a terminar, mas o que é que se estava a fazer na cidade? Na cidade estávamos a fazer o Instituto de Estatística, o Instituto Nacional de Estatística. Na Avenida de Berna estávamos a construir a igreja, em 1938, a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Estávamos a fazer as Gares Marítimas e tínhamos o Duarte Pacheco como Ministro das Obras Públicas e Comunicações, ao mesmo tempo que estava a acumular como Presidente da Câmara de Lisboa. E, portanto, também não será surpresa que se tenha sido o regulamento de 1940 aquele que mais impacto teve nas construções cemiteriais, mas não apenas nas construções. Ele inclusivamente vai obrigar à criação de registros de construtores funerários, que ainda hoje existem, e de registros de agências funerárias. Tudo era registado, tudo era medido, tudo era muito cuidadosamente definido. Vamos passar a ter a obrigação da assinatura de arquiteto
nos jazigos, e portanto um dos elementos que é muito interessante é que às vezes quando nós entramos nos cemitérios de Lisboa e começamos a andar à volta e encontramos no jazigo uma epígrafe que diz arquiteto e que tem o nome, quase certeza nós podemos apontar, tendo casos muito especiais, que foi feito posterior a este regulamento, ou seja, é pós-1940, portanto também é uma dica para poderem ler os cemitérios de outra maneira. E eles vão ter imenso impacto naquilo que é a construção, vão definir não só esta questão da máxima sobriedade e caráter, seja lá isso aquilo que depois a equipa de arquitetos quiser, mas também a tal pedra de uma só cor, a proibição da pedra polida, a obrigatoriedade de pedras de portas em pedra ou metal, portanto há aqui uma série de decisões que se vão traduzir principalmente nestes jazigos que vão ser construídos nesta fase. Já estamos numa fase com muito menos terrenos e os terrenos vão ser aproveitados ao máximo e vamos construir jazigos de facto muito diferentes. Se lembrarem daqueles que viram até agora e se lembrarem deste, vão ver de facto a diferença. Nós temos jazigos mais estreitos, linhas retas, linhas depuradas, a ornamentação está muito reduzida, vamos ter sempre a presença da assinatura do arquiteto, as portas de pedra. Vamos ter a presença da palavra família praticamente em todos os jazigos, portanto isto também é importante. Vamos ter presença de cruz, mas pouco mais ornamentos, portanto a linguagem ornamental aqui é realmente a depuração. A ideia é mesmo ter uma depuração máxima e portanto aquilo que nós vamos ter ali vai ser a presença da cruz. E depois as tais platibandas que são colocadas para a simulação da placa. E depois a questão de jazigos back-to-back. Porquê é que eu estou a chamar a atenção a isto? Porque de facto, e eu vou-vos falar de um espaço muito especial que se chama Bairro do Estado Novo, é o nome daquela zona de jazigos que existe no cemitério e que à porta tem uma paragem, nós temos um autocarro no Alto São João e em vários sítios, o que ajuda no fundo a aproximar daquilo que é a cidade dos mortos junto com a cidade dos vivos. Neste bairro do Estado Novo, portanto, nós quando entramos para uma zona que tem uma pequena rotunda com um monumento, e depois temos as mesmas ruas paralelas e perpendiculares a que estamos habituados a ver quando vamos, por exemplo, a bairros de casas económicas, portanto, aqueles bairros construídos nos anos 30. E é uma coisa assim um bocadinho diferente. Vamos até ter as mesmas mulheres entaladas que vemos nas avenidas novas, com uma temática cemiterial, obviamente, não é? Tem lá um caixão e umas cruzes, mas vamos ter a mesma as mulheres entaladas. E de facto há uma diferença muito grande, porque quando nós olhamos para o cemitério oitocentista, quando nós olhamos para as zonas que foram construídas no século XIX, nós vamos ter realmente uma sensação diferente, não é o mesmo que acabámos de ver. As zonas no cemitério, neste caso do Alto São João, que nós vemos construídas antes, têm de facto um ambiente diferente. E de onde é que vem este ambiente diferente? Se nós olharmos para as plantas, e do vosso, a que estão a ver agora é uma planta de uma zona de cemitério que foi construída no século XIX, e depois olharmos para o bairro do Estado Novo, eu consigo logo ver um conjunto de diferenças significativas. Mas se selecionar uma secção específica e aproximar estes dois registros, eu consigo perceber que quase como se fazia no século XIX, eu criava um logradouro no interior, eu aqui vou ter quase o mesmo tipo de conceito. Eu vou ter uma fila de jazigos construídos, de jazigos de capela, e depois no seu interior, no tal logradouro, eu vou encontrar sepulturas perpétuas ou vou encontrar jazigos mais pequeninos, jazigos ossários. Eu já não vou encontrar isso nestes jazigos. O que eu vou ter nesta fase é a maximização, a optimização do espaço de forma a poder colocar o máximo de jazigos possível. E daí este conceito do back-to-back. A verdade é que quando eu olho para o bairro do Estado Novo, e é por isso também que eu faço esta referência às casas económicas e aos prédios de rendimento, e depois se olhar para fotografias da construção do bairro do Alvite em 1936, eu vou encontrar silhuetas praticamente iguais. De facto, não é só naquilo que era a ornamentação que se estava a fazer na Cidade dos Mortos, aquilo que se fazia na Cidade dos Vivos, era também até na própria forma como eram definidos esses espaços. E para terminar, fica uma frase do Keil do Amaral, que em 1969 já estava a dar conta desta semelhança entre as cidades dos vivos e as cidades dos mortos. E portanto ele já nos dizia, com alguma ironia, porque ele também não estava a gostar muito do que estava a fazer na altura, e portanto com alguma ironia que também se estava a construir como se estava a construir na cidade. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
e pela oportunidade de vos apresentar o meu trabalho. Eu tenho uma pergunta só não é pergunta, é um comentário. Nas back-to-back, nós vemos é que na cidade do século XIX, tu tens, é assim, a outra anterior, esta que pensa, tu na cidade do século XIX vais ter os edifícios de malta importantes virados para a rua e a gente empobrecida a viver nos bairros operários que estão dentro, que é exatamente, bem, não é bem empobrecido, mas é exatamente a mesma coisa que depois vai desaparecer. Não, vamos ver, não sendo empobrecido, são mais baratos. Pois, está bem. Fica mais barato fazer uma sepultura perpétua do que fazer um... E quando nós estávamos a caminhar nos cemitérios, nós entramos por aqueles bequezinhos para dar acesso à parte tal e qual como fazíamos nos bairros operários, onde à frente daquela casa do barão não sei quem, do conde não sei quem, entras assim dentro de uma, e da parte de trás tens aquele bairro operário, o pátio operário maravilhoso. Portanto, há mesmo esse reflexo não só estilístico, mas urbanístico. Sim, do século XIX, vamos ter isso, nesta e depois do século XX, vamos ter de facto aquilo que se estava a fazer nas partes do mercado económico, aquela optimização do espaço ao máximo. Ok, esta optimização do espaço ao máximo em que aquilo que se pretendia não era fazer prédios, obviamente, não é? Porque os prédios eram os tais, como eles diziam, os caixotes de Moscou e de Berlim. Aquilo que se queria fazer eram estas casas unifamiliares, que no fundo são também o jazigo. O jazigo também é uma casa unifamiliar. De facto é exatamente o mesmo, reproduz aquilo que são o século XIX e o século XX. Que cemitério é que nós vimos aqueles jazigos geminados todos iguaizinhos, lembras-te? E depois era tudo a mesma família, mas com nomes diferentes, que era a mãe, casava com... Era uma família de três nomes diferentes, mas a mesma família. Era a família Batista, a família Almeida que ia casar. Acho que foi exatamente, foi para o norte, não me lembro. Não, nós cá temos uma coisa também muito curiosa que às vezes acontecia, que era principalmente no início do século XX, nós temos um canteiro que compra vários lotes, constrói vários jazigos, constrói só a base e depois vai decorar de acordo com aquilo que é a pessoa que compra. E, portanto, nós temos até um que costumamos chamar-lhe a trilogia, que foi em 1907 que foi construído, são 3, no cemitério do Alto São João, são os 3 encostadinhos um ao outro. O primeiro pertencia ao dono de uma retrosaria da Rua da Conceição e, portanto, lá tem em cima os carrinhos de linhas, o metro, uma coisa maravilhosa, super, é um trabalho fabuloso. No meio era um senhor, era o Tancredo, que vendia vinhos e, portanto, tinha cortiça, e lá estão as árvores da cortiça e a cortiça a ser colhida, e depois o último era um dos meus favoritos e era o dono de um armazém de carruagens, portanto lá temos as várias peças da carruagem, a cabeça do cavalo, as lanternas que eram usadas nas caleches. Portanto, temos ali os elementos todos e conseguimos, e os jazigos são exatamente iguais, têm o mesmo tipo de decoração, exceto no frontão, que tem os elementos profissionais de cada um deles. Essa é uma parte que nós ainda temos de trabalhar, os elementos profissionais, porque essa é maravilhosa. Tens que estar com o microfone, sabes como é que é? Mais obrigado pela tua comunicação, como sempre, super interessante. A minha primeira pergunta é, quando mostraste aquele jazigo neo-manuelino, qual é o significado das papoilas? Essa é a primeira. E a segunda pergunta é, quando falas de Art Deco, é a mesma coisa do que a arquitetura doce do Estado Novo, porque os edifícios que mostraste é tudo arquitetura doce. É só as duas dúvidas que eu tenho. Ora, começando pela questão da papoila, a papoila tem, o significado da papoila especialmente dentro do cemitério, mas também fora dele, tem a ver com a morte, mas é a morte serena. Isto tem a ver não só com a questão de hipnose, mas principalmente com a questão daquilo como era vista a papoila no século XIX. Era da papoila que se tirava o láudano e, portanto, o láudano dava-te uma serenidade e permitia o conceito da morte serena, não é? Vamos ter muita gente que vai morrer. Em alguns casos são suicídios, outros casos não, nem por isso, mas aquilo que nós vamos encontrar de facto é esta morte serena. Em relação à Art Deco, nós vamos ter mais lâminas verticais, vamos ter mais elementos desse género, em alguns outros jazigos que eu não trouxe. Eu trouxe este especialmente por causa da questão das duplas cores, das fachadas multicoloridas. Nós vamos ter mesmo alguns com os canelados, portanto mais próximo daquilo que era a Art Deco, e vamos ter esses elementos.
infelizmente foi truncado com o regulamento de 1940, portanto aquilo que estava de facto a florescer, a arte nova nós ainda vamos encontrando muitos elementos, porque não, o regulamento de 1918, em termos daquilo que vai impor, vai ser principalmente uma questão relacionada com múltiplas fachadas. Se eu tivesse mais do que uma fachada à vista, tinha que as decorar a todas e, portanto, até vai, no fundo, promover a aplicação de azulejos, que era uma maneira barata de saltar essa questão das múltiplas decorações. Em relação à Art Deco, quando eles estão a começar a expandir e a criar um estilo próprio semiterial, do meu ponto de vista, é o momento em que sai o regulamento de 1940 e diz alto lá, não queremos fachadas com múltiplas cores, tem que ser tudo máxima sobriedade e tem que ser tudo muito simples e, portanto, não queremos cá nada disso. E, portanto, eu acho que vamos ficar com esta evolução truncada por causa do regulamento. Não sei se há mais questões. Eu sei que tu... Sim, obrigado outra vez, foi excelente. Ora, não, obrigada eu. E nunca mais vou a visitas onde tu não estiveres. Fica dito. Tu paraste em 1940. 45, mas, e não faz parte da apresentação, mas são curiosidades que tu deves saber também. Ao que é que tu ligas à arquitetura que é feita depois? Ou perde-se estilo nas coisas que estão a ser feitas, que ainda hoje são feitas? Nós temos... Não é a minha especialidade, ainda assim vamos encontrar na mesma alguns estilos que já tínhamos, portanto principalmente cruzes de Cristo, vamos encontrar algumas no pós-45 ali até à altura dos anos 80. Nos anos 80 aquilo que nós vamos encontrar em termos de construções é ainda menos decoração, vamos ter coisas ainda muito mais simples. Neste momento o que é que se está a fazer em alguns dos cemitérios são quase cubos, tem zonas com cruz, etc., mas de vez em quando aparecem umas maravilhas contemporâneas, mas que são realmente fantásticos. Temos um jazigo nos Prazeres feito em Ascorten, que tem umas estrelinhas cortadas, umas cruzezinhas e que depois o primeiro impacto é um bocadinho estranho, mas depois quando se começa a olhar para ele e quando, por exemplo, nos aproximamos do jazigo, percebemos que aquelas estrelas dentro do jazigo são mesmo estrelas, portanto quando espreitamos para dentro, os nossos jazigos também são feitos para ver, portanto não há aquela coisa do voyeurismo, do ai meu Deus que eu estou a espreitar lá para dentro, não, as janelas, as portas são feitas com vidro transparente, as cortinas estão puxadas para trás, os caixões eram objetos de ostentação, portanto faz parte, ver para dentro do jazigo na nossa cultura faz parte, e neste caso quando espreitamos conseguimos ver a luz a ser filtrada pelas estrelas do Ascorten, que faz um efeito que eu acho que é extraordinário no interior do jazigo. Agora, a minha decisão de parar em 45 não me impede, por exemplo, de observar, há um jazigo do Jacques de Lacerda em que imita, ele estava ligado à construção naval e, portanto, o jazigo imita um barco, a parte eu vou dizer mal, mas é a proa, a popa, a parte da frente do barco. E, portanto, nós temos um jazigo fantástico, parece um barco a sair do chão, portanto, é uma coisa completamente diferente, mas tem a ver com o próprio, aqui também é muito importante, quando estudam jazigos específicos, quando não estamos a fazer este tipo de análise que eu fiz aqui, saber a biografia da pessoa que lá está dentro, porque ajuda muito a perceber não só a simbologia, mas às vezes até o tipo de jazigo que escolheu construir. Mas estou a lembrar-me desse que é fantástico, há um outro do Bevilacqua, do outro lado da rua, no Cemitério dos Prazeres, que é dos jazigos em que o revivalismo egípcio está lá todo, é uma coisa fantástica, é dos anos 60, portanto há aqui depois algumas escolhas talvez até inesperadas, não sabemos exatamente porquê, mas de facto estes mais, depois de 45 eu só tenho 2 ou 3 estudados, portanto eu tinha que encontrar uma data para fechar e portanto fecho numa data que para mim faz sentido, principalmente pela pausa que existiu na construção dos jazigos. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Só me resta, mais uma vez, agradecer o convite e espero que tenham gostado.